Está começando o podcast O Profissional do Futuro. Realização Unimar EAD. Olá, sejam todos bem-vindos a esse episódio do Profissional do Futuro, podcast que traz muitas informações sobre o mercado de trabalho. Hoje o nosso assunto principal é finanças pessoais. Eu estou aqui com vários especialistas excelentes no assunto para conversar com vocês. Primeiramente, eu quero apresentar o Bruno Aoki. Ele é formado em Administração de Empresas, Finanças e Marketing pela FGV. Além disso, ele é sócio fundador da Ativice Consultoria e consultor financeiro CVM. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Ana. Eu também quero apresentar o Luiz Guilherme. Luiz Guilherme é conhecido da turma de contabilidade aqui da Unimar. Ele é graduado em Ciências Contábeis, com 2 pós-graduações e um mestrado em andamento. Ele é empresário contábil na área de tecnologia e professor das disciplinas de Administração Financeira, Contabilidade Agrícola e Pecuária, Contabilidade Internacional e Perícia. Seja bem-vindo, LG. Obrigado, Lívia. E, por último, mas não menos importante, o José Neto. Ele é pós-graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em Educação do Ensino Superior, professor nas áreas de Administração, Economia e Finanças. E aqui na Unimar, ele é docente das disciplinas de Economia, Economia de Empresas e autor do livro O que você precisa saber sobre finanças pessoais. Pai da Luísa e senhor meu esposo. Olá, Ana, tudo bom? Um prazer estar aqui com você, no meio de tantas pessoas maravilhosas aqui, e eu acho que o bate-papo vai ser de muita qualidade. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, para começar a nossa conversa, pessoal, eu queria trazer um assunto que está muito em alta. Como a área de finanças pessoais vai interferir nas carreiras dos profissionais hoje em dia? Bom, as finanças pessoais interferem porque você precisa planejar a sua carreira, assim como você planeja qualquer projeto, seja numa empresa, seja na sua vida pessoal. E todo projeto ele vai ter um custo. Vai ter um custo financeiro, vai ter uma saída de dinheiro. Então, se você está planejando a sua carreira e você deseja cursar uma graduação, uma pós-graduação, provavelmente ela vai ter um custo envolvido ali. E as suas finanças pessoais precisam estar alinhadas com essa saída de caixa que você vai ter nesse momento, onde você está melhorando o seu currículo, se especializando, para que a sua carreira você colha frutos, né? Que você está investindo não só o dinheiro, mas também o seu tempo em conhecimento e que no futuro vai te proporcionar uma renda melhor, uma qualidade de vida melhor. O que finanças tem a ver com sucesso profissional, Bruno? Na verdade, eu acho que as finanças pessoais, ela está relacionada com todas as áreas da vida, né? Assim que a gente trabalha finanças pessoais lá na empresa. Então, finanças pessoais bem desenvolvida, a gente vai ter sucesso. É bem mais fácil ter sucesso, desenvolver todas as outras áreas da vida. E quando a gente fala de trabalho, de carreira profissional, ela está completamente relacionada, como o LG disse. Mas a gente vê que os primeiros passos são sempre muito difíceis, né? E a partir desse momento a gente começa a ganhar um pouquinho, a ter um saláriozinho e aí o negócio começa a desenvolver. E de repente a gente começa a ver que está tendo uma entrada um pouco maior e aí sim a gente consegue dar passos muito mais longos, né? E chegar muito mais longe. Então, na verdade, a relação acho que é 100%, né? Ela é a base de tudo. É lógico que essa base por si só não significa nada se a gente não direcionar ela para o lugar certo. E acho que vem ao tema principal da nossa conversa de hoje. É verdade. E tem muito a ver com liberdade também. Porque uma pessoa que está ali com um orçamento super apertado, desorganizado, ela quer fazer uma transição de carreira, ela quer buscar novas posições profissionais, mas se ela não tem uma reserva, fica mais difícil, né? Sabe que eu estenderia o tema até para os pais. E uma pessoa com 16, 17 anos escolhe o que quer fazer da vida, né? Aí a gente fala até de orientação vocacional, talvez um pouco adiantado no que deveria ser para a maturidade, para saber o que é da vida. E os pais, às vezes, se planejam para que esse filho vá fazer uma faculdade ou para que esse filho, quando termina a faculdade, vá empreender. E esse planejamento, eu acho que aí a gente vai até para um ponto crucial do planejamento financeiro, o fator tempo, né? Esse planejamento ele pode ser construído em 1 ano, ele pode ser construído em 5 anos, em 10 ou em 17. Então, é uma escolha, eu acredito no planejamento como uma escolha, que ela tem decisões tomadas mais assertivas ou menos assertivas, mais dolorosas ou menos dolorosas, quando eu tenho o fator tempo
para me ajudar ali a planejar. Então, quanto mais tempo eu tenho, é mais tranquilo, a trajetória com certeza vai ser de muito mais conforto e segurança. É muito bom ouvir vocês três falando sobre o assunto, mas assim, na sociedade existe um tabu relacionado a finanças, né? A galera acha que é chato tratar de dinheiro. E como que vocês lidam com isso no dia a dia profissional? Eu falaria direto da dor. A dor de não ter. A dor de não ter é chato eu ter que todos os meses separar uma parte do que eu ganho para colocar ali, poupar, vou poupar para quê? E às vezes você não tem objetivos muito bem definidos ali no início. Mas se você olha e coloca ali uma cronologia 1, 5, 10 anos e começa a pensar nessa trajetória, tudo que pode mudar, tudo que pode afetar no seu planejamento, aí você começa a se programar. E se você se programa, conforme eu falei antes, com o tempo de 10 anos, é muito mais fácil. E se você se programa, você não tem a dor de pisar num buraco e não poder trabalhar, não poder exercer ali sua função, às vezes ficar sem remuneração. E eu falei, o pisar num buraco, não contando acidentes cotidianos, outros que podem ter. Eu acho que até converge para a questão de proteção. Se a gente fala, é chato o planejamento financeiro, é chato separar um pouco todo mês, Bruno? Na verdade, eu acho que depende... Sempre é chato, né? Quando a gente tem um objetivo comum. A gente sempre quer o prêmio, mas a gente não quer passar a dor para alcançar o nosso objetivo. Então, isso na nossa saúde, na nossa vida, né, amorosa, na nossa relação entre as pessoas e na nossa carreira, com certeza. Acho que ele está no meio. Então, logicamente, vai ser mais chato de acordo com o tamanho do objetivo que você quer, né? Se você quiser objetivos maiores, a gente vai ter que galgar aí dificuldades maiores, vai ter esforço maior, e aí cada um escolhe o tamanho do objetivo que quer. E até pensando nisso, num objetivo maior, a gente pode pegar um objetivo e transformar ele em pequenas metas. E aí, quando você tem metas menores, metas de curto e médio prazo, aquele seu objetivo de longo prazo, você consegue ter ali o prazer de ter atingido uma meta e isso te ajuda a manter ali motivado, te ajuda a manter engajado, né, com disciplina, porque não é só motivação, a gente precisa da ação, né? Então, a gente consegue se manter na disciplina quando a gente consegue ter menores metas para a gente atingir aquele objetivo maior. Então, dependendo do tamanho da sua meta, né, é dividir em metas menores que estão alinhadas com a meta maior, mas isso vai, com certeza, te ajudar a manter ali motivado e engajado para atingir seu objetivo. E isso interfere na qualidade de vida, né? Sim. Porque, independente da renda, eu acredito, vocês me corrijam se eu estiver incorreta, mas, independente da renda, me parece muito que se uma pessoa tem organização para com o primeiro salário ali de estagiário conseguir ter um planejamento, a chance de quando ela ganhar muito dinheiro, ela manter essa organização é maior, porque acaba se tornando um hábito, correto? É muito interessante isso, porque às vezes a pessoa sempre... Não é que ela protela, ela acredita assim, se eu ganhar mais, eu vou me adequar. Ah, não, se eu ganhar um pouquinho mais, aí eu vou conseguir. E eu te falo que a pessoa que ela é programada com X, ali quando ela começa a trabalhar, que é um valor mais baixo, ela consegue ser programada com 10X, com 20X. A pessoa que com 20X ali não está bastando, ela precisa sempre de mais, ela retroalimenta hábitos errados, ela vai alimentando ali coisas que nem ganhando 100X ela vai conseguir fechar essa conta. Então, é muito sobre o hábito. Acho que a gente vê caso assim sempre, né? Se eu ganhar mais, aí eu consigo. Não, com frequência, né? Na consultoria a gente tem diversos exemplos disso e é muito real. A gente pega uma pessoa que ganha 10 e está com dificuldade. E daqui a pouco ela ganha 12. E é questão de 2, 3 meses para ela arranjar motivos para estar naquela situação novamente. E aí vai passando e dá para ganhar 100 e tá em situações bem delicadas. Então, na verdade, é difícil a gente falar não importa o quanto você ganha, né? Tem que ter muito cuidado com isso, mas com certeza não é o tamanho da renda apenas que vai falar se essa pessoa vai estar bem ou não, né? Dá para se prejudicar com altos salários, acredito. E também acaba interferindo em outros setores da vida. Então, eu gosto muito de trazer o exemplo do dia a dia. E eu observei muito o crescimento da Activice, a gente tem muito orgulho, né? Tu trabalhou lá por um tempo,
um tempo, 3 anos, se não me engano, um tempo considerável. E a gente sempre admirou muito como a empresa se posiciona em não trabalhar só com dinheiro, não é verdade? E aí você poderia contar um pouco sobre como é essa composição dos serviços que a Active-se oferece? Legal. Quando a gente fala de trabalhar com dinheiro, né, a gente pensa de planejamento financeiro, consultoria financeira, ela está completamente ligada a dinheiro. Na verdade, está ligado a pessoas. Né? A parte mais importante, o coração do negócio, eles são as pessoas que estão por trás. Inclusive, a consequência de tudo aquilo que vai ser feito, né, é diretamente relacionada à vida das pessoas e aquelas pessoas que os rodeiam. Então, o que a gente faz lá? A gente acompanha a vida financeira do 0 ao 100, em todos os aspectos. A gente consegue, tem 3 módulos principais. Primeiro, o planejamento financeiro, onde a gente tem uma gestão 360, pega a vida da pessoa inteira e entende o que ela quer. Então, não é algo que é colocado para ela. Eu preciso entender o que é importante para ela, o que ela quer, quais as necessidades, se tem família, quais os riscos, como o José colocou aqui. Então, eu vou descobrir o perfil da pessoa. Não é descobrir, ela vai me falar. Tá. Né? Ela que vai decidir o que ela quer da vida. A partir daquele momento, a gente vai decifrar ponto a ponto do que seria interessante para ela alcançar esses objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, aí a gente começou, né? A partir daí, ela vai começar a gerar renda, a acumular renda, os objetivos vão estar crescendo, né, junto com os ideais dela. E a partir daí, a gente tem a parte de consultoria financeira, que seriam os investimentos. Hoje, a gente trabalha como consultor financeiro CVM, e isso é um assunto um tanto novo no Brasil, né, que traz independência para a gestora e para o escritório. E também a gente não está preso a nenhuma casa, nenhuma bandeira. Então, realmente, a gente vai trabalhar as necessidades do cliente. Isso impede qualquer conflito de interesse. Um ponto importante para quem já está um pouco mais adiantado ali na questão de acúmulo financeiro. E, por último, para eu trabalhar todas as áreas financeiras ali, a gente tem o braço empresarial, que seriam trabalhar as pessoas que tem um CNPJ, né? Então, o médico, a gente tem uma área específica só para a área financeira, trabalhar o advogado, o arquiteto, começa a ganhar um certo dinheiro e aí acaba misturando tudo, né? Você acaba misturando o pessoal com o PJ, o LG sabe bem do que é isso, nosso parceiro lá também e está aí na caminhada junto com a gente. Então, acho que é mais ou menos isso que a gente faz. Com certeza. Pessoal, e aí, trazendo já a questão do CNPJ e das profissões, eu acho que os nossos ouvintes, eles estão buscando uma melhoria de carreira. E muitos deles vão lidar com essa questão de trabalhar como autônomos, profissionais liberais. E nesse caso, LG, como que eles devem realmente ali proteger o seu patrimônio buscando o serviço contábil, por exemplo? Bom, a gente tem 2 aspectos, né? Tem o aspecto tributário e a gente tem o aspecto civil. Né? Quando a gente fala de proteger o patrimônio, a gente está olhando o aspecto civil, mas também a gente tem que olhar o aspecto tributário. Porque nem sempre é vantajoso atuar como pessoa jurídica. Em alguns casos, quando a pessoa está começando, né? Ali um faturamento, uma renda média ali até uns 5 mil mensal, ainda compensa a pessoa atuar como pessoa física. Né? Mas a pessoa jurídica, depois desse valor, se torna interessante porque na pessoa física a gente tem a tabela do imposto de renda que é progressiva e as alíquotas vão aumentando. E ela é muito cruel, né? Porque a pessoa está isenta, de repente ela começa a pagar 7,5%, de repente ela já está em 27,5%. Então, tributariamente falando, a pessoa jurídica pode ser interessante a partir desse valor. Mas pensando no aspecto civil, né? Quando você exerce um trabalho enquanto PJ, e você emite nota, tem os contratos na pessoa jurídica, a responsabilidade é da pessoa jurídica. Claro que você tem a sua responsabilidade ali enquanto profissional. Se você é um médico, né, você responde ainda pela sua responsabilidade civil, mas você está resguardado ainda pela pessoa jurídica sobre vários aspectos. Né? Isso olhando na operação do dia a dia. E eu acredito que mais para o fim a gente pode falar da proteção patrimonial em si, que aí não é o CNPJ da operação, ou seja, ali do médico, do advogado, e sim um CNPJ patrimonial, uma holding patrimonial. Né? Mas nesse começo, para quem está começando na carreira, eu vejo principalmente o aspecto tributário como muito vantajoso
E o CNPJ hoje ele também abre portas. Muitas empresas, hospitais, instituições contratam os profissionais apenas como pessoa jurídica. Sim. Então também tem esse aspecto comercial, se é que a gente pode se dizer. Essa mudança no mercado de trabalho realmente. Exatamente. Né? Que em vários casos é muito comum um médico se formar e 2, 3 meses depois já ter um CNPJ para conseguir trabalhar com plantões, em UPAs, enfim, com o CNPJ, porque é a forma com que está sendo contratado hoje em dia. Existe muito preconceito em torno da figura do contador. Perfeito. É de tipo, ele só vai gerar coisas para eu pagar. E parece que não entende a vantagem de estar enquadrado. Sim. Ou de às vezes ouvir, sai da pessoa física, vem para a pessoa jurídica, você vai abrir um leque, inclusive comercial, igual você está falando. Sabe que é legal transmitir um pouco para quem está vendo a gente aqui? O contador consegue fazer o nosso cliente ganhar mais dinheiro e ter mais possibilidades? Sim, como esse próprio exemplo, né, onde principalmente quem é da área da saúde tem mais oportunidades atuando como pessoa jurídica, mas também tem muito médico, muito profissional, né, arquiteto, advogado, que deixa dinheiro na mesa por estar atuando como pessoa física. Né? Como disse, a tabela de imposto de renda ela é cruel. Né? Sim. E quando a gente vai para a pessoa jurídica, a gente paga o imposto ali na pessoa jurídica, que até 15 mil mensal, geralmente é 6% de imposto. Acima disso, a gente avalia se compensa continuar no Simples Nacional ou não, mas via de regra é menor do que na pessoa física. E você tendo essa empresa, apurando os impostos por ela, fazendo tudo da forma correta, né? Emitindo nota fiscal e etc., a gente consegue distribuir os recursos da pessoa jurídica para a pessoa física de forma isenta de imposto de renda. Né? Claro que você tem que ter um prolabore, que seria o equivalente ao salário, né, do sócio da empresa, não pode ser um valor baixo, mas a maior parte desses rendimentos a gente distribui como lucros. E você tendo a contabilidade evidenciando esse lucro é isento. Gente, e eu acho um pecado que não se ensina isso em muitos momentos da vida da pessoa. Isso tinha que estar na escola, assim. É exatamente o que eu ia colocar aqui, né? Primeiro que a gente vê essa dificuldade contábil no dia a dia. Então, os empresários, sem saberem realmente o que fazer, e não é porque ele já tem um contador que aquilo está certo, né? Então, realmente é um assunto bem delicado e que impacta diretamente os resultados do profissional. E aí me vem exatamente esse tema. Por que a gente não tem essa informação na escola? Por que não chega isso para a gente, né? E eu trabalho muito isso no planejamento financeiro. Por que não tem planejamento financeiro na escola? Por que ninguém ensinou a gente desde criança como ter os hábitos corretos, né? Talvez a gente estivesse numa situação país diferente. E né? até eu gosto desse exemplo, porque quando nós lançamos o curso extra de finanças pessoais, ele é um curso básico, mas a gente recebe elogios até hoje, né, das pessoas que assistem e falam, não, como que eu realmente começo a criar hábitos de poupar, de me organizar, de me planejar. E já faz um tempinho que a gente gravou esse curso, não faz? Faz 1 ano e meio. E eu recebo alunos até hoje que falam assim, professor, venci minha reserva de emergência, tá aqui. É bonito. E agora, qual que é o meu próximo passo? Acho que a Ana é minha testemunha, eu fico empolgado, fico muito feliz, porque, poxa, você entendeu a necessidade, venceu sua reserva de emergência, que eu coloco como um passo inicial, como a gente sabe disso, e aí fala, e agora? Venci minha reserva de emergência, quero ser investidor. E isso é muito legal, porque está chegando numa fase e a gente sabe que o primeiro degrau, particularmente, então eu vou deixar aqui para o nosso espectador. O primeiro passo, ele é o mais difícil. Você que às vezes almeja, eu quero ter R$1 milhão. Os primeiros 100 mil são muito árduos, porque eles vão demandar muita atitude certa, muito hábito correto, e depois melhora, fica menos difícil. Nunca é fácil, mas é menos difícil. Não é isso? Com certeza. E também pensando, já que estamos falando também sobre contabilidade, o aspecto de regularização da renda. Porque a gente entende que a carga tributária é alta, né? Principalmente para quem atua como pessoa física, e é muito comum a pessoa dar o jeitinho, né? O jeitinho de sonegar, que não é o correto. E aí o que acontece muitas vezes? A pessoa começa, Neto, a ter esse hábito de fazer a reserva de emergência, de poupar, e quando ela começa a investir,
o que acontece? O patrimônio dela começa a crescer num ritmo não compatível com a renda que ela tem. E aí aparece a pessoa com esse problema lá no escritório. Ela tem um patrimônio que vem crescendo não compatível com a renda. E a Vira uma bola de neve problemática também, Exato. né? Então é E importante aí, fazer as coisas corretamente, né? gente, até eticamente falando. Sim. E aí a gente faz um planejamento tributário para que a pessoa regularize a sua renda e, consequentemente, o crescimento do seu patrimônio. Né? Então, tudo tem que estar alinhado. Né? E hoje não tem mais como a gente esconder as coisas do governo. Então, a orientação, vamos fazer da forma certa, recolhendo o mínimo possível, e você consegue, aí, de fato, regularizar a sua renda para que o seu patrimônio fique compatível com ela. E tem muitas crenças que a gente carrega também, de que é ruim pagar imposto, de que é ruim. Mas quanto mais imposto você paga, é porque você está ganhando mais dinheiro. Então, eu quero pagar muito imposto. Quando a gente vê um profissional de ponta, igual é o Luiz Guilherme, que traz a informação, tanto de proteção, quanto de oportunidade de mercado, quanto de se manter muito bem no mercado, é legal. Às vezes, a pessoa está tendo uma prestação de serviço de um tirador de guia para ela. E aí o tirador de guia não vai, né, ensinar, não vai orientar o que deveria ser feito. Então, fica outro ponto muito importante. A pessoa que já compôs ali a reserva de emergência, a renda dela vem tomando uma progressão por trabalho, prestação de serviço ou uma promoção e assim por diante, é interessante ela sentar, ela ter um profissional da contabilidade perto que ela possa justificar aquilo. Porque o exponencial negativo, ele é muito rápido e muito doído. Mas o exponencial positivo também acontece. Ele é mais ameno, a ascendente é um pouco mais menos acentuada, mas ela chega. Sim. E aí ter profissionais como profissionais do planejamento financeiro, profissionais da parte contábil, é fundamental. Uma coisa que eu percebo que faz muita diferença no planejamento em geral, mas especificamente aqui na nossa conversa no planejamento financeiro, é o tempo, como você disse agora. Então, o tempo, ele vai me permitir juros sobre juros, estou correta? Em todas as áreas, né? Tanto quando a gente fala na bola de neve, a dívida. A dívida, né? Se a meu pessoa Deus. não estiver bem organizada, amanhã vai ser muito pior do que hoje. Se a gente estiver falando em crescimento patrimonial, é exatamente isso, né? Os primeiros 100 mil é muito mais difícil, os primeiros 10 mil, muito mais ainda. Né? E a partir daí começa a ficar mais fácil. E eu esqueci. Não tem problema. não, eu lembrei. Pô, volta. Então, ou seja, e a outra parte é a carreira. A carreira eu acho que é exatamente assim também, né? A gente começa dando passos curtos, aí de repente, vou abrir um escritório. Eu vou abrir uma filial, eu vou abrir 2. A 10ª é muito mais fácil do que a primeira. Com certeza. Então, quando a gente começa a pensar grande, né, e aquela primeira pergunta que você fez pra gente, né, no começo, o começo é realmente muito mais difícil. Mas ele é necessário para a gente chegar no nosso objetivo maior. E fica o link na carreira. O Bruno falou carreira, a gente está no podcast que fala do profissional profissional do do futuro, não tem como não dizer. Às vezes a pessoa quer o salário e não quer a atribuição. E às vezes ela acha que ela merece o cargo de confiança sem antes ter tomado posse e fazer daquele cargo de confiança um cargo que é dela. Então, atribuições e funções convergem com a parte financeira na questão, eu quero ganhar mais, quero escalar profissionalmente, eu quero ficar muito abonado financeiramente aqui, mas se eu abrir o meu escritório com o jeito que eu presto serviço, fecho meu computadorzinho 20 para as 6 da tarde, talvez não vai ser o melhor escritório, a melhor prestação de serviço. A gente fala muito aqui do básico bem feito. Então, muitas vezes a gente quer uma coisa... Eu vejo isso na área de finanças pessoais, que são aquelas pessoas que estão estudando criptomoedas e, enfim, umas coisas muito avançadas quando a gente fala de planejamento financeiro, quando, na verdade, talvez ela devesse olhar para quanto ela ganha de verdade, quais são seus custos fixos, variáveis. É esse o caminho? Assim, então, vamos colocar o pé no chão agora. Por onde eu começo? Falando de planejamento de estruturação financeira, né? Realmente chama muito mais atenção eu investir em uma ação e ter 30% de lucro. E aí o que eu faço? Eu olho exatamente o dinheiro que eu tenho lá, tenho R$1.000. 30% é R$300.
Quer mais? Quero. Então, é isso que eu quero. Agora, o que a gente não percebe, né, durante esse período, falando de investimento de uma forma geral, é o risco envolvido na operação. Né? E quando a gente fala de criptomoeda, como exemplo que você disse, ele é muito maior, inclusive, do que ações. Então, o que a gente está querendo tudo? Eu estou querendo resultado rápido, né, e fácil. E não é bem assim em qualquer área da vida, né? Nem na carreira, nem nos investimentos, nem em qualquer outra área. Então, realmente, se eu quiser algo sólido, a gente precisa começar pelo seguro. A gente divide a carteira em 3 partes lá, né? Para ficar fácil, que a pessoa precisa entender. Conservador é a primeira parte, onde vai estar a reserva de emergência. Então, qual é a métrica que eu preciso, né? Como você disse ali, qual é o valor que eu preciso de reserva de emergência? A partir desse momento, a gente já tem a minha reserva. Então, eu consigo investir em algo que não tenha liquidez no mesmo dia ali. E aí a gente começa a ter investimentos com uma rentabilidade um pouco maior, que vão ficar presos por um período. Mas tá tudo bem, se eu tiver a necessidade, eu tenho a reserva ali, e aí é o tempo que eu pego esse dinheiro de volta. A partir desse moderado ali, que vai ficar travado por um tempo, aí eu posso começar a correr algum risco, né? Investir em ações, em cripto, fundo imobiliário, que são coisas que podem, né, ter grande volatilidade ali. E aí sim a gente tem uma estrutura sólida, que eu vou ter no longo prazo os juros daquela operação, né? Mas eu não vou perder no curto prazo por qualquer conveniente que tenha. O investimento elástico, que você fala, nossa, ganhou bastante de uma vez só, ele pode oscilar tanto para cima quanto para baixo de uma vez só. Então, se você pega ali o dinheiro que você tem e investe naquilo esperando o ganho, você também tem que estar exposto a ter ali uma diminuição. Então, assim, aí o tempo torna seu amigo ou seu inimigo, a quantidade que você coloca, essa construção que o Bruno fala, comece ali tendo sua reserva de emergência, se previna por X meses, dependendo de como é sua remuneração. E isso a gente tratou bem na questão do livro de educação financeira. Então, assim, começa, primeiro degrau, é fácil? Não, envolve hábitos. A gente vai falar de hábitos pra caramba aqui, né? Porque é o passo, é fundamental. E aí depois constrói isso. É o que o Bruno... Mas essa espera que é chata. Essa E é aí que a gente divide as pessoas que vão alcançar os objetivos das que não vão. Em qualquer área da vida. E aí a gente vê pessoas chegando em uma fase da vida que você se torna realmente dependente de uma remuneração, com uma chance de ter uma previdência no Brasil que sustente isso nula, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação no longo prazo novamente, né? E é muito independente comum, da renda, né? É muito comum a gente perceber no dia a dia, atendendo os clientes, como que depois dos 60 anos tem uma virada de chave na mente da pessoa, né? Que ela entende realmente o que é abastança, ou seja, o que ela precisa para manter o padrão de vida dela, para ela sobreviver. E o quanto essas pessoas às vezes até diminuem, vivem muito aquém do que poderia viver com a renda que possui, com uma preocupação maior com essa reserva de emergência. Só que, quando a gente está numa certa idade, a gente não tem mais energia para usufruir o que o dinheiro pode oferecer. Então, quanto antes a gente desenvolver essa consciência de abastança, de renda, de ter ali no futuro, não trabalhar para ter dinheiro, mas ter um dinheiro trabalhando para proporcionar alguns prazeres, né, algumas boas vontades na vida, a gente fazendo isso mais cedo, a gente pode aproveitar disso melhor, né? Se a gente consegue ali começar a investir a partir dos 25, até antes, né? A chance da gente estar com 50 anos e ter uma reserva, ter uma abastança interessante, conseguir aproveitar muito melhor do que com 70 anos o que o dinheiro pode oferecer, é muito mais interessante, né? Do que, por exemplo, você estar ali com seus 80 anos já e, dependente. infelizmente, já não com tanta energia, já dependente. E aí você já vai pensar em sucessão, né? Não mais em aproveitar. Sim. O que o dinheiro pode oferecer. Eu acho que volta nos pilares de hábito e tempo. E aí, acho que o Bruno atende muitos casos e pode nos falar até bem. Quando a pessoa chega na idade lá, já mais avançada, 60 e poucos anos, ela tem um aumento de despesas e não uma diminuição de despesas. E aí é o momento em que, se ela não se planejou, se o tempo não foi amigo dela, ali ela pode ter um entreveiro. O padrão de vida dela vai desabar. É sempre melhor a gente pensar na aposentadoria antes. Exatamente. Na aposentadoria e no que vem junto com a idade mais avançada.
Eu acho que é muito comum a gente querer jogar para o futuro, né? Cara, depois eu vejo, depois eu olho, depois eu invisto, amanhã vai ser melhor. A gente tem uma crença grande nisso, né? Que amanhã vai ser sempre melhor, vai dar tudo certo e é isso. Mas quando a gente para, realmente, e esse é o trabalho do planejamento, né? Olhar qual vai ser a necessidade de amanhã. Geralmente a gente olha, a pessoa vai ter um carro. Você vai trocar esse carro? Não, eu não quero trocar o carro. Tá, você não quer trocar o carro hoje? Daqui 2, 3 anos você também não vai querer trocar o carro, né? Não, eu vou. Pô, mas então quando você quiser, você vai o quê? Vai levar na concessionária, vai deixar ele lá e pegar um novo? Não é assim que funciona. Imagina a gente falar de uma previdência, de uma aposentadoria, né? Na qual a previdência é um dos produtos que podem ser utilizados para isso. Mas todo o significado que leva a gente estar inválido para trabalhar, ou seja, não estou mais disponível com a mesma energia. E aí o que acontece? Plano de saúde é um absurdo. Se eu tiver necessidade de um seguro de vida, é muito mais caro. A farmácia passa a ser um dos itens mais relevantes da sua listinha de compras, né? Quando precisa ainda de uma ajuda, talvez uma pessoa em casa. Ou seja, não é fácil. Não é fácil, é custoso. E se a gente puder preparar isso quanto antes, a condição que a gente vai ter nesse momento vai ser muito mais confortável. Eu costumo dizer que é até um ato de amor com quem você convive, né? Então, imagina o peso sobre os filhos se você se torna... Né? Assim, é difícil, a gente não pode nunca julgar como o outro se preparou. Mas eu penso que é um ato de amor com quem vai cuidar de você na velhice, se você conseguir ter essa organização. A gente faz um exercício rápido aqui, que é olhar a foto nossa com 30, 40 anos a mais. E aí conversa com essa pessoa que talvez muito daqueles valores que a gente tem hoje a gente começa a mudar, né? A gente dá tudo pro filho, né? Dá tudo para aquelas pessoas que a gente ama. Mas tenta olhar você, 30 anos mais velho, que talvez vai mudar bastante coisa na sua rotina aí. Acho que é um ponto legal. E pensando principalmente, como é todo plano de saúde, né? O plano de saúde, geralmente, quando você vira a década, ele dobra de preço. Sim. Né? Então, se você paga 350 com 30 anos, quando você tiver 40, já vai para R$700. É isso mesmo. Imagina com 70 anos, então... Você realmente tem que ter um planejamento futuro onde a sua renda seja suficiente para cobrir esse custo. Porque senão, às vezes a renda sua toda não cobre nem o plano de saúde. Então, realmente é um ato de amor. E os gastos hospitalares, assim, quando são necessários, eles podem ser muito altos, assim, desproporcionalmente altos. Exato. Então, é muito importante considerar a questão da saúde, o custo da saúde no futuro e ter realmente... Quanto eu preciso para sobreviver na realidade de hoje com 60, com 70, com 80 anos e se planejar para que no futuro tenha essa renda. A expectativa do amanhã vai ser melhor, ela atrai muito nesse sentido. Porque imagina que você está no amanhã vai ser melhor e que os pais ali, os avós, tiveram uma condição melhor do que a sua. Eles vão te deixar um patrimônio. E às vezes você não tem... nem a condição de liberar o patrimônio deles para quando chegar o momento de usufruir. O planejamento financeiro vem muito em encontro com isso. Por quê? Mas o meu avô, até a velhice, ele conseguiu ter qualidade de vida, ir em bons médicos e tal. Então você deve se preocupar com a sua parte. Porque a hora que chegar o momento dele passar para seus pais ou de passar para você, a gente já está falando de um valor que às vezes você... não pensou, mas você precisa liberar isso. É verdade. Eu acho que ele jogou a bola para você. Não, você pode ter certeza que eu joguei pro outro lado da mesa. Porque quando a gente está acostumado a ver um determinado patrimônio, por exemplo, em posse dos avós, toda vez que a gente transfere patrimônio de uma geração para outra, há custos, há tributação sobre a herança, sobre doações. E existe uma forma da gente planejar isso, principalmente se for uma família que possui propriedade rural, que possui imóveis, existe o instrumento da holding familiar, né? E dentro da holding, a gente consegue reduzir encargos tributários, consegue fazer essa sucessão de uma forma mais amigável. Por quê? Dentro da holding, né, quem é o possuidor ali do patrimônio, ele dita as regras de como aquele patrimônio vai ser dividido, administrado e gerido quando ele vier a faltar. Né? Em vida, ele pode ir fazendo doação desse patrimônio, claro, com cláusulas que resguarda o usufruto desse patrimônio dele enquanto vida, a gestão, o controle sobre esse patrimônio enquanto ele estiver em vida, mas ele já consegue ali
fazer a divisão desse patrimônio em vida, evitando todos os desgaste, né, emocional, desgaste financeiro do inventário quando essa pessoa vier a faltar. Tem que pensar, essa é a parte chata, mas tem que Só pensar. um ponto, também requer tempo, é uma coisa que não pode ser feita assim, por exemplo, o vovô está na cama do hospital, vamos fazer uma holding. Não dá. É uma coisa que a gente tem que fazer com anos de antecedência e através, fazendo com anos de antecedência, fazendo as doações ao longo do tempo, aí a gente consegue essa redução tributária, consegue evitar o inventário. Planejamento E ninguém financeiro consegue proteger isso? Ninguém consegue evitar que o tempo vai passar, né? Exato. Esse é o único ativo que a gente não tem controle, né? Que não volta. E, na verdade, é em cima disso que a gente trabalha, né? É tentar ajustar as finanças para as necessidades do período que a gente tem. Quero que vocês pensem, por favor, em um recado final para os nossos ouvintes, espectadores. Por quê? Foi muito rica a conversa com todos vocês, né? Então, assim, vocês falam com muita propriedade sobre esse assunto, que eu sei que faz parte do cotidiano de vocês. Mas para quem está assistindo agora, às vezes é o primeiro contato com um assunto tão importante. Então, eu gostaria que vocês deixassem ou um recado, ou uma história de algum cliente que mudou de vida. Eu quero que vocês usem esse momento final para ter uma palavra cada um sobre finanças pessoais e mudança de vida e carreira. Tá. Vou começar com você. Quanto tempo eu posso gastar nesse recado aqui? Quanto tempo a gente tem? Exatamente, eu estou Tem preocupado. uns minutinhos cada um, pode falar, não tem problema. Bom, se eu puder deixar aqui um recado para quem nos assistiu até aqui, é que esse ativo que o Bruno falou que é tão importante, que é o ativo tempo, ele é um ativo que a gente tem que dar o devido merecimento, tem que controlar ele e saber que tem tomadas de decisões que têm consequências. Então, se eu puder, independente da minha faixa de renda, a faixa etária é importante, porque o quanto antes melhor, se eu puder, todos os meses, pensar nos meus próximos passos, e o quanto mais eu pensar distante isso, curto, médio, longo prazo, vai me fazer tomar decisões mais assertivas e eu vou ter possibilidade de usar esse ativo tempo ao meu favor e quando acontecer alguma coisa eu falar, não, isso aqui podia acontecer, tá aqui, eu me precavi para isso. Ou eu cheguei nisso aqui e não foi sorte, isso aqui foi uma construção mensal. É assim com a vida financeira, é assim com a saúde, é assim com o relacionamento. Tudo é uma construção. Então, a sugestão é, use o fator tempo, o ativo tempo em seu favor, construa um pouquinho cada mês, independente de faixa de renda, faça ali dentro das suas possibilidades e chegue para uma idade que eles chamam de a melhor idade, que a gente vai chegar, com a melhor idade e com as melhores possibilidades. É isso aí, Ana. Maravilhoso, Bruno, sua vez, querido. Não, legal. Eu acho que falar de planejamento financeiro, como a gente falou, dava para falar o dia inteiro aqui. Mas acho que o ponto principal aqui é olhar que a gente não está falando de dinheiro, né? Primeiro, vamos tirar isso da cabeça. A gente está falando da área mais importante da sua vida, que geralmente é filhos, os pais, os relacionamentos, né? Às vezes é a minha empresa, às vezes quando a gente pega o que é mais importante para você, né? Não é o dinheiro, mas o dinheiro afeta diretamente todas essas áreas. Então, falar de planejamento financeiro é falar de como eu vou ter uma vida que merece ser vivida e o conforto necessário ao longo desse tempo. E a parte chata, mas importante de dizer, é que a gente não está num ambiente que foi feito para você vencer, né? Infelizmente. O Brasil, principalmente, é um cenário onde a gente tem fatores macroeconômicos super desafiadores, né? Carga tributária super desafiador, profissionais que, na verdade, estão do outro lado da mesa, né? Quando a gente trabalha para outras instituições que ganham com produtos que, na verdade, não fazem sentido, e aí a gente tem uma realidade como a de hoje, onde mais de 80% das famílias do Brasil estão endividadas. Então, conhecer sobre o assunto, e essa é minha conclusão, não deixe de conhecer sobre o assunto, de ir buscar mais, de entender. Esse é um assunto primordial para você conseguir se desenvolver da maneira como você merece ao longo da sua vida. Com certeza. LG? Bom, acredito que o melhor recado que eu posso deixar é: tudo exige planejamento. Então, se você deseja ter
uma renda no futuro, se você deseja investir no futuro, até se você deseja comprar um imóvel no futuro, você precisa compreender como está a sua situação de renda, de regularização de renda, para que você consiga comprovar e atingir aquele objetivo e estar nos conformes. Isso pensando no aspecto tributário. Mas pensando no aspecto de gestão da renda, eu acredito que a pessoa tem que visualizar o quanto é o custo de vida dela, ter isso muito claro, e o quanto é o custo de investimento, quanto ela precisa investir. Seja um profissional, um liberal, seja um CLT, mas principalmente quem é empresário. É muito comum um empresário misturar os rendimentos das duas coisas, da pessoa física e da jurídica, e às vezes a pessoa física dele prejudica a pessoa jurídica, né? Ele afoga o caixa da empresa para ter uma condição de vida melhor na pessoa física, e isso impede aquela empresa de crescer e de proporcionar, consequentemente, uma renda melhor para ele também no futuro. Então, acredito que tudo envolve planejamento. Com certeza. E ouvindo esses profissionais incríveis aqui, uma coisa eu tenho certeza, de que as escolhas de hoje vão interferir nos resultados de amanhã. E aí, com isso, nós precisamos encerrar nosso podcast de hoje. Eu fiquei muito contente de receber cada um de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Bruno. Obrigada, LG. Obrigada, Zé. E eu quero convidá-los a assistir os próximos podcasts, que nós estamos com assuntos incríveis e outros convidados muito legais, muito capacitados também. Eu também quero te convidar a fazer o download do livro Profissional do Futuro, que está disponível gratuitamente, e nós estamos nas plataformas do Spotify, YouTube e também na TV Marília, às segundas-feiras, às 9 horas da noite. Pessoal, muito obrigada e até a próxima. O Profissional do Futuro. Realização Unimar EAD.